essa tal ansiedade, quando ela começa a chegar, parece que não há mais como impedir, porque um pensamento começa a puxar outro pensamento e a preocupação vai só crescendo. Por que será que nós sentimos essa tal ansiedade, fazendo com que aquele momento que já era preocupante no futuro se torne ainda mais preocupante? Afinal, nós não estamos inteiros para aquele momento, a ansiedade tomou conta e uma pessoa absolutamente ansiosa em um nível não benéfico, obviamente, não tem a mesma capacidade de pensamento, não reage da forma que ela se orgulha e ela acha que deveria reagir, ou seja, a ansiedade, até um certo patamar, ela é benéfica, só que nós temos que entender até onde é esse patamar e o que fazer quando nós começamos a chegar em um território em que a ansiedade realmente começa a prejudicar a nossa experiência de vida. Então, sim, se prepare que nós falaremos sobre 3 aspectos para você realmente eliminar este momento em que a ansiedade começa a montar em você, mas por mais que esse conteúdo possa de fato fazer com que você volte a ter uma boa noite de sono com muito mais leveza, sem essa tal ansiedade tirando o seu sono, possa também fazer você voltar a reagir de uma forma mais leve frente às outras pessoas, não reagindo, não sendo tão reativo. Por mais que tudo isso possa acontecer, não fique ansioso e não impeça que isso deixe de fazer você deixar aqui a sua curtida, o seu like, se inscrever no canal e vambora, porque essa ansiedade fica para trás no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Benpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e hoje falaremos sobre uma palavra que faz parte do dia a dia de 100% das pessoas, para algumas pessoas, em muito mais intensidade até do que elas mesmas gostariam. Falaremos sobre a ansiedade. E antes de mais nada, antes de querer eliminar a ansiedade, cortar de uma vez por todas, ou até será que existe como viver uma vida isenta da ansiedade, nós precisamos entender qual é o papel dessa tal ansiedade no nosso cérebro, afinal é lá que ela se forma. E em cima disso, identificar quais são os patamares de ansiedade, que aí sim a gente deveria começar a ficar mais vigilante, mais preocupado e de repente agir quando a gente começa a exceder um determinado nível de patamar da ansiedade. Mas antes de mais nada, ela é importante, ela é um mecanismo do seu cérebro diante de algum momento que é relevante, algum momento que representa risco. E sempre que algo representar risco para você, você precisa estar muito mais atento, muito mais vigilante, e a ansiedade é exatamente isso. É quando você, diante de um risco, que às vezes é um risco real e às vezes é um risco psicológico, um risco que você criou para um futuro, para uma entrevista que você vai fazer, para uma apresentação, não importa, mas diante de algum risco, o cérebro ele envia sinais, ele muda o seu comportamento, ele envia neurotransmissores para você, para que de fato você fique muito mais vigília, muito mais atento. Afinal, imagine só você diante de uma situação de risco, muito mais largado, relaxado, a chance de você realmente se dar mal é mais significativa, e isso sempre vai acontecer. Diante de algo relevante, o seu cérebro vai sempre alterar o seu comportamento, a sua resposta frente àquilo, para que você possa reagir de uma forma melhor. Por exemplo, quando você tem uma entrevista que você considera essencial, uma entrevista importante, e você fica nervoso, isso é absolutamente normal. É o seu corpo te enviando sinais para que você de fato fique atento, fique alerta, afinal é um momento importante na sua vida que está ali para acontecer. Agora, tem pessoas que falam: "Ah, André, mas é que você não sabe o que acontece comigo. Isso não me deixa dormir direito, isso não me deixa pensar direito, eu acabo inclusive brigando com todo mundo, não consigo me concentrar no dia anterior", e aí realmente é um patamar que não é normal. Afinal, a definição clínica de exceder o nível normal de ansiedade é quando ela de fato começa a te prejudicar nas suas funções normais do dia a dia, e isso pode acontecer por vários motivos, e nós temos que entender até que ponto a ansiedade ela realmente está contribuindo e quando ela começa a prejudicar. Pensa comigo que mesmo quando ela tira o seu sono, pode ser por algum motivo que talvez seja importante para você. Imagine se você estivesse numa situação como essa. Você está numa selva, cheio de animais ali que podem te atacar a qualquer momento e você quer dormir, só que você está ansioso, porque a qualquer momento pode ocorrer um ataque. O ataque está iminente. O que acontece? Você não consegue dormir e isso é
benéfico para você. Você está trocando o seu sono por sobrevivência, por vida. E, obviamente, neste aspecto, é, de certa maneira, até benéfico, porque se você dormir, existe uma chance de você perder a sua vida. Agora, muitas vezes nós criamos um risco e um cenário tão danoso, tão prejudicial para nós mesmos, que nós não conseguimos dormir por cenários psicológicos que nós criamos. E muitas vezes, olha só, nós deixamos de dormir não porque tem um urso rondando, um leão ao nosso redor, mas porque nós criamos um cenário de muita preocupação, de muito medo, de muito risco, de muitas coisas que podem dar errado a partir de projeções na sua mente, que vão deixando você em um estado absolutamente alterado e a pessoa percebe que ela está assim, só que isso inclusive gera incômodo e isso faz com que a pessoa fale, cara, eu preciso parar com esse incômodo, eu preciso parar com isso, e ela começa a querer lutar contra a ansiedade. E isso geralmente só tende a piorar ainda mais a própria ansiedade, porque ela vê que não tem resultado. Então ela luta agora com uma preocupação mental e luta contra o corpo dela que está reagindo e está fazendo tudo aquilo acontecer, deixando ela ainda mais tensa, ainda mais ansiosa. Então, obviamente, lutar contra a ansiedade é algo que tende a não ser muito benéfico, mas antes de chegar então no que nós deveríamos fazer, é legal a gente entender que a ansiedade tem muito a ver com medo, com preocupação futura, sempre sobre o futuro. E quanto mais a gente pensa sobre o futuro, mais a gente pensa sobre aquilo que nos gera medo, que nos gera preocupação, mais preocupação nós sentimos. E o fato é esse, então, diante de algum momento importante, algum evento que você precisa se preocupar, quando você entra em um cenário muito forte de ansiedade, você não consegue se preparar, você não está inteiro para aquele momento e neste patamar, além de prejudicar o seu dia a dia, você também prejudica aquele evento fatídico que vem no futuro, mas você também não chega tão inteiro naquela situação, prejudicando tanto o seu presente quanto o seu futuro. Afinal, você não dormiu, você se preocupou demais, você não consegue processar as informações, você não consegue memorizar as informações, porque quando a gente está alterado emocionalmente, tudo vira uma grande bola de neve. Ou seja, a ansiedade, ela em si é normal. Para um atleta, quando ele vai para um evento, para uma final olímpica, ele precisa estar ali inteiro, 100% dele. Ele precisa desses neurotransmissores, ele precisa estar em vigília, ele precisa realmente perceber todos os estímulos e todos os sinais ao redor para que ele consiga performar. Grandes campeões, mesmo aqueles que já disputaram várias finais, várias vezes inclusive, eles ficam ansiosos diante de um grande dia. Assim como palestrantes diante de uma palestra, assim como empresários diante de uma grande fusão de uma empresa que eles trabalham, qualquer situação que de fato é grandiosa faz com que a gente precise estar atento e preparado para aquele momento, mas mais uma vez, o grande problema é quando a realidade começa a ficar menor do que o pensamento que a gente vai acumulando e essa bola de neve faz com que a gente não consiga mais ter gestão, de novo, prejudicando o nosso dia a dia. Agora, o que acontece no nosso cérebro? Aqui é legal a gente pensar um pouco a respeito também, afinal, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que são liberadas ali em abundância nesse momento de ansiedade, deixam a gente alerta, deixam a gente na defensiva. E nessa forma, a nossa mente ali se torna um terreno ainda mais fértil para pensamentos muitas vezes irracionais, para o medo que já estava ali e de repente ele começa a crescer, ele começa a nos devorar, começa a paralisar a pessoa e a verdade é que poucos estados psicológicos podem se tornar tão intensos quanto a ansiedade. Então, a gente já tem uma realidade que é complexa, não é? O dia a dia já é difícil. Agora, a gente também tem que aprender a lidar com uma realidade que não é a concreta, é a realidade que surge nos nossos próprios pensamentos. E tem uma frase que eu gosto muito de Mark Twain, um escritor americano, que ele diz: os piores problemas que eu tive em minha vida foram aqueles que nunca ocorreram. Será que ele de fato ironizou? Ou será que é mais ou menos assim? Um bom jeito de você pensar nisso é lembrar quais foram os problemas que tiravam seu sono 5 anos atrás. Será que de fato eles eram tão significativos assim? Ou eles foram uma construção da sua própria mente que muitas vezes não ajudaram? E essa resposta, ela é sua. Tente lembrar, vamos lá, faça aí uma reflexão, tente buscar da sua memória quais eram os problemas mais que tiravam o seu sono, aqueles que incomodavam, aqueles que faziam você reagir de uma forma muito bruta com outras pessoas ou até com você mesmo. Coloca aqui embaixo se eles realmente ainda fazem parte ou se eles não eram tão significativos assim e você criou um monstro maior do que de fato ele era. Coloca aqui embaixo, só para a gente começar a perceber quantos % de repente dos nossos maiores incômodos eles são realmente reais e quantos são
imaginários. Vai ser super bacana ver as respostas aqui embaixo, então aproveita, já que você vai escrever lá também, deixa o seu like aí, marca para se inscrever no canal e compartilha esse vídeo para outras pessoas também terem a chance de ter essa reflexão. E também, agora a gente vai entrar numa esfera de como a gente pode resolver este momento e o que a gente pode realmente fazer frente a essa tal ansiedade. E para chegar nisso, eu quero trazer duas pessoas absolutamente de esferas totalmente diferentes. Darwin, ele falava da importância da ansiedade, mostrando muito mais o valor adaptativo dessa emoção e mostrando que a função da ansiedade também tem uma função biológica a cumprir. Freud, ele dizia diferente, ele dizia que a ansiedade ela é adaptativa não apenas para preparar o animal para lidar com o perigo por meio de uma mobilização psíquica, mas também para auxiliar na detecção antecipada de novas ocorrências do estado de perigo. Ou seja, é basicamente para fazer com que a gente consiga se adaptar frente ao meio, frente aos riscos que o meio representa para a gente ou pode representar. Então, diante de situações de perigo, de risco, a gente fica ansioso e diante de situações que uma vez já representaram risco, a gente também entra num estado diferente de ansiedade. Afinal, entre numa rua que você de repente foi assaltado uma vez. Quando você voltar para aquela mesma rua, você vai ficar muito mais atento, muito mais em vigília ou até vai ficar ansioso para chegar naquela rua. Você fala, não sei se eu devo ir, meio apreensivo, uma situação um pouco mais, um incômodo interno, parece que tem algo dentro de você te impedindo de chegar ali. Ou seja, existe um papel adaptativo e ela é de fato importante para que a gente consiga mapear o ambiente e sentir o que realmente é risco e o que não é risco. De novo, o problema não é o ambiente, o problema é quando tudo isso acontece na nossa mente, sempre em relação ao futuro. E aqui a gente começa então a chegar numa esfera de como a gente pode controlar a ansiedade. Bom, se a ansiedade reside no futuro e coisas que acontecem no nosso futuro, riscos futuros, preocupações futuras, o melhor jeito de resolver a ansiedade seria controlar o futuro. Uma pessoa que controla o futuro, ela não fica ansiosa, porque ela sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, será que isso é possível? Falar, não, eu quero que o futuro seja assim, seja assado e nada vai fugir do que eu desenhei, afinal eu tenho controle absoluto do futuro? Obviamente, isso é uma utopia, é algo que jamais vai acontecer. Então aqui já fica a resposta. Será que a gente consegue eliminar a ansiedade? Somente neste cenário, de você realmente conseguir controlar o futuro, porque no momento que você controla, não há ansiedade. Mas, como não é possível controlar o futuro, não há também como eliminar a ansiedade. Só que a ansiedade não é um problema, ela é na verdade um sintoma, ela é uma consequência de o nosso cérebro que quando ele se depara diante do desconhecido, ele se depara diante de algo que muitas vezes a gente não está seguro, a gente sente medo, a gente sente preocupação futura, obviamente isso desperta. Então é um sintoma de preocupação, é um sintoma de medo, é um sintoma de receio, de insegurança frente àquilo que vai acontecer, falta de controle do futuro. Só que tem pessoas que lidam bem com isso. Muitas vezes a gente vai para uma situação em que a gente fala, cara, eu não controlo muito bem como vai acontecer, mas é exatamente por isso que eu quero curtir. Quem vai para uma montanha russa não sabe exatamente o que vai acontecer, mas é exatamente na surpresa, quando está indo assim, de repente cai, de repente vai para o outro lado, que é ali que surge a emoção. Tem gente que gosta disso e tem pessoas que ficam absolutamente apreensivas. E tem uma frase que eu gosto muito de Osho, que é exatamente o reflexo de como você pode ver o futuro e essa sensação de devo eu controlar o futuro ou devo eu simplesmente navegar os mares conforme eles forem acontecendo. E a resposta, obviamente, não está em nenhum dos dois extremos. Mas a frase é a seguinte: um pássaro, ele não se preocupa com o galho que ele vai pousar, ele não confia no galho, e sim nas suas próprias asas. E aqui está uma perfeita alusão do nosso cérebro. A gente deveria controlar então o mundo ao nosso redor ou a gente deveria ter um pouco mais de controle da gente mesmo? Portanto, vamos agora então pensar em como a gente pode minimizar o efeito da ansiedade e o que é essa tal ansiedade de uma forma mais gerenciável no nosso dia a dia. Agora vamos então para 3 aspectos absolutamente que estão sim sob nossa responsabilidade, sobre nosso controle. O primeiro deles é: a ansiedade é, como a gente já falou, uma antecipação de
pensamentos futuros. Agora, por que raio será que a gente só pensa no futuro de um jeito negativo? E se der errado isso? E se der errado aquilo? Poxa, se você está antecipando o futuro, antecipe coisas boas. A gente não costuma visualizar o cenário do exato jeito que a gente gostaria que acontecesse. A gente sempre pensa nas coisas ruins que podem acontecer, mas dificilmente a gente para intencionalmente para falar: eu vou refletir como eu quero que seja essa apresentação, eu vou visualizar como eu quero que seja essa entrevista, eu vou visualizar como eu quero que seja o futuro. Até porque, se pensar no futuro, se preocupando com o que pode acontecer somente no lado negativo, gera um sentimento negativo, não seria, portanto, fazer o oposto, um excelente contrapeso? De repente pensar do jeito que você realmente gostaria que fosse, isso vai te trazer um sentimento positivo que pode sim acabar até anulando ou pelo menos minimizando aquele estado emocional que você acaba sendo tomado, ingerido por aquele sentimento negativo de muito risco, muito medo. Pode ser que aquilo aconteça, realmente pode ser. Então, que tal parar de ser tão malvado com você mesmo, somente pensando nas coisas ruins, te trazendo esse sentimento ruim? Faça aí o seu próprio contrapeso. Esse é o ponto número 1. Antecipe. Ok, você vai antecipar naturalmente, o cérebro fica pensando, ele fica antecipando, mas faça uma força intencional para você antecipar também de um jeito positivo. E vamos então para a segunda técnica, segunda parte aqui dessa nossa conversa, que é relacionado a algo que eu falo sempre aqui nos vídeos, falo muito nas lives também, no nosso Instagram, se você ainda não segue, @BrainPowerBR, para que de fato você participe, a gente já começa mais uma sequência de lives diárias por ali, mas a segunda parte, a segunda técnica é relacionada ao estoicismo. E o estoicismo, de fato, tem várias vertentes, tem várias pessoas que falam de ângulos diferentes, mas existe um eixo central. E o eixo central do estoicismo é: foque naquilo que você tem controle. Nós, seres humanos, tendemos a olhar para tudo o que está acontecendo ao redor e dar uma atenção muito significativa para aquilo que a gente não tem gestão nenhuma. Aquele indivíduo que fica olhando para o ambiente, para o tempo e quer controlar o tempo, não vai chegar a lugar nenhum, vai se sentir aflito, angustiado, porque quer controlar aquilo que não há como ser controlado, e isso, obviamente, além de inútil, é contraprodutivo. É exatamente isso que o estoicismo prega. Se você realmente puder isolar e focar somente naquilo que você tem controle, você coloca muito mais energia nessas coisas e deixa as outras fora de radar, porque elas não podem ser gerenciadas mesmo. Foque naquilo que você tem gestão. Por exemplo, se você tem uma situação muito delicada, você com uma relação com o seu chefe, você quer controlar a reação dele. Não faz o menor sentido. Por que você quer controlar a reação de alguém que você não controla? Controle a sua própria reação diante do que ele for reagir. Então, diante de uma reação de alguém, não se incomode com a reação da pessoa, mas se incomode de qual é a sua forma de reagir e qual é a sua conduta diante de cada situação que acontece ao seu redor. Focando nisso, você tem muito mais gestão do seu dia a dia e você passa a se tornar uma pessoa muito mais madura, que foca na sua conduta, e você melhora o seu dia a dia, melhora como você quer reagir e, inclusive, abre caminho para o terceiro ponto, a terceira técnica, que eu acho uma metáfora fascinante, fantástica. Se você conseguir simplesmente visualizar e trazer para o seu dia a dia, automaticamente você vai perceber que a vida tem muito mais relação com isso, com essa metáfora, com que qualquer outro tipo de pensamento que a gente queira ter, especialmente relacionado a controle do mundo. Nós nunca controlaremos o mundo. E a metáfora é basicamente você tratar a sua vida como uma onda, como um surfista que está em uma onda. Imagine só um surfista que quer controlar a onda. Ele fala: não, a onda estourou aqui, não era para ser assim. E ele fica simplesmente maluco, tentando controlar algo que é incontrolável. O surfista, naturalmente, espero eu, não faz isso. O que ele faz? Ele simplesmente aprende como ele tem que reagir. Então, se a onda faz algo diferente, ele sabe o movimento de perna que ele tem que fazer, a postura, o ângulo, a inclinação, e ele consegue curtir a experiência com muito mais leveza. Então, a experiência de surfar bem uma onda não é sobre controlar a onda, e sim sobre como levar a vida de uma forma leve, independente do que acontece ao seu redor, e você aprender a se gerenciar e não a gerenciar a onda. Essa é uma metáfora que, se você puder trazer para o seu dia a dia, você vai tornar o seu dia a dia muito mais leve.
Tente ser um surfista que não quer controlar a onda, mas que entende o valor da onda. Esses que fazem isso surfam a vida, surfam a onda. E a experiência de surfar a onda é exatamente o que fascina um surfista. Imagine só se eles tivessem uma onda absolutamente previsível, 100% controlável. É exatamente o que os surfistas mais temem quando eles falam, não, eu vou num cenário ali que simplesmente existem ondas artificiais e elas são constantes. O surfista mesmo, aquele raiz, vai falar, cara, que coisa mais chata, eu quero mar, eu quero aquilo que é imprevisível. Por quê? Porque isso é o que dá prazer. Não é o que é previsível que dá prazer, é exatamente quando as coisas acontecem de uma forma imprevisível e você consegue reagir aí sim de uma forma previsível, você consegue manter o seu controle diante de um mundo que não tem controle. É daí que surge o prazer, porque você percebe que você está evoluindo. Então foque em você e não foque nas ondas. Essa é a mensagem mais importante relacionada à ansiedade. Não tente criar uma expectativa de controle do jeito que você gostaria que as coisas fossem, e sim, crie o controle de como você vai reagir mesmo se as coisas não saírem exatamente como você gostaria, porque em última instância é isso que torna a vida fascinante. É como a gente reage diante de uma situação que era inesperada. É isso que faz com que a gente olhe para trás e fale, cara, eu fui forte naquela situação, olha só como eu reagi, olha só como eu fiz nas coisas que são fáceis, mas especialmente naquelas que são difíceis, que você teve que dar um nó em pingo d'água, você teve que realmente achar uma conduta, um novo jeito, você teve que aprender para superar um desafio. Então, independente de sair exatamente como você gostaria ou não, você tem a chance de experimentar o que é chamado mundo. Ele não tem controle e é exatamente por conta disso que ele é fascinante. O que seria uma vida se você controlasse 100% dela? Será que seria tão fascinante como ela é, do jeito que ela é, sem controle, sendo uma onda que simplesmente a gente pode surfar, sempre imprevisível, sempre inesperada, às vezes demorando mais para aparecer, às vezes vindo uma atrás da outra, às vezes umas maiores, outras menores. Essa é a nossa vida. A cada dia algo novo e a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e os desafios e obstáculos são apenas para nos fortalecer e é exatamente por conta disso que o foco deve estar em se aprimorar, aprender mais sobre você, aprender mais sobre o seu cérebro, como a gente faz aqui toda semana, toda terça-feira. Então, se você gostou do capítulo de hoje, mais uma vez, deixa aqui o seu like, isso é super importante, uma conversa absolutamente longa, profunda sobre algo que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, dá muito mais trabalho do que você imagina preparar todo esse material, então deixa aí o seu like e aproveite e encaminhe também para as pessoas que você considera que levam a vida de um jeito muito mais pesado, muito mais sério do que realmente deveria, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz: a vida ela é importante demais para ser levada a sério, né? Fica aí uma brincadeira, mas existe uma implicação por trás, que é exatamente o que a gente passou aqui nos últimos minutos conversando. Então, deixa um grande abraço para você, espero aqui embaixo o seu comentário, a reflexão que você mais curtiu dessa nossa conversa e eu te encontro no nosso próximo episódio. No Brain, No Gain. Até mais.